Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Eu desejo que a paz de Cristo abunde no lar de vocês, no meu lar, nas nossas vidas. A fé que vem sendo acrescentada em nós por meio da palavra de Deus seja frutífera, que nós possamos alcançar algo da parte de Deus, porque cremos nele, cremos na sua palavra. E estamos voltando aqui com mais um tema do nosso assunto cura divina e vamos estar falando dos impedimentos à cura. E eu quero deixar um texto para você em Hebreus 10, versículos 22 e 23. Nós vamos orar e já estaremos falando sobre esse assunto. Deus amado e santo, meu Pai bondoso, obrigado, Senhor, por nos perdoar. Sei que o Senhor nos perdoa constantemente porque somos humanos, somos falhos. Mas a Tua palavra diz, lá no Salmo 103, que o Senhor olha para nós, reconhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então nos perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nossos medos, nossos temores. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a vencer as batalhas diárias. Nos ajuda a derrubar os gigantes, a matar os leões. Fica conosco, Senhor, nos dando força, direção, nos ensinando o melhor caminho em que devemos andar para receber as Tuas bênçãos. Deus, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, que nós venhamos entender cada vez mais a Tua palavra para glorificar o Teu nome. Assim já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá então ler Hebreus 10, versículo 22 e 23, que diz assim, Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Então, nós vamos agora aprender um pouco sobre as coisas que podem estar nos impedindo de receber a cura da parte de Deus. A fé é a atitude de se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Isso é indispensável, né? A fé implica crer em Deus sinceramente, confiando a própria vida aos seus cuidados, contando com a sua ajuda e força e confiando em sua bondade. Ao ir a Deus através da fé em Cristo, a pessoa encontra misericórdia, graça e ajuda, salvação, crescimento espiritual e purificação. Então, nós precisamos usar a fé para nos aproximarmos do nosso Deus, com confiança, com atitude, com esperança, né? Se nós quisermos alcançar graça, ajuda, crescimento, misericórdia, salvação, purificação, né? E cura. Cura para o nosso corpo, cura para a nossa alma. Muita gente, às vezes, já ouvi relatos de pessoas que adoeceram por conta de amargura, de falta de perdão, né? Quando a gente perdoa alguém, o bem nós estamos fazendo para nós mesmos, né? Porque guardar mágoa, guardar rancor é muito ruim, adoece. Então nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele resolve e faz tudo para a glória do seu nome. E aqui diz que às vezes há na própria pessoa impedimentos à cura divina. E nós vamos começar a citar,
motivos, né, pelos quais nós podemos estar como se estivéssemos impedindo, né, de receber a cura. Eu vou ler para você em Tiago. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui ele diz: confessai as vossas culpas, né? E aqui diz que, em alguns casos, o pecado não confessado pode impedir você de receber a sua cura física e principalmente espiritual, né? Porque esse pecado que às vezes nós escondemos, ele implica na nossa vida espiritual, né? Nós podemos até perder a nossa salvação, porque assim, tempo não apaga pecado, então nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, né, para recebermos esse perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Deixar também, né, que a Bíblia diz que os que confessam e deixam alcançam misericórdia. E querendo frisar aqui uma coisa, né, hoje nós vivemos em uma sociedade que, dentro da igreja, as pessoas pensam que pecado é só adultério, prostituição, mas não. Se você tem uma vida de mentiras, você está em pecado. Se você tem uma vida de engano, você está em pecado, né? Se você compra e não paga, você está em pecado. E essas coisas, elas impedem, né? A Bíblia, o Senhor, ele diz assim, que o que comigo não ajunta, espalha. Então, se você está dando mau testemunho, você está atrapalhando a obra do Senhor, atrapalhando a sua própria vida, atrapalhando o crescimento espiritual de outras pessoas. Isso precisa ser consertado, né? Então, pecado não confessado. Nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas culpas, né? É um hino que eu gosto muito de ouvir, que é: conta as tuas culpas para Jesus, conta as tuas culpas para Jesus. Vamos, né? Nos entregar inteiramente ao Senhor. Uma outra coisa que pode impedir-nos de recebermos a nossa cura é a opressão ou domínio demoníaco. Eu vou ler para você aqui em Lucas 13, do 11 ao 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Como todos sabem, os demônios, eles não resistiam à presença de Jesus, né? E eles saíram daquela mulher, e aquela mulher recebeu a cura e ainda glorificou a Deus. Há casos que as enfermidades, elas são demoníacas, sim, né? Mas Jesus cura todo tipo de enfermidade. Outra coisa que pode estar nos impedindo de receber a cura: medo ou ansiedade aguda. Deixa eu ler para você aqui em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém! Lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Ele nos permite fazer isso, a sua palavra diz, né? Outra coisa que pode estar nos impedindo de receber a cura da parte de Deus está em Marcos 11, do 22 ao 24, que diz assim, ó:
Os insucessos do passado debilitam a fé de hoje. Passado fica no passado, né? Se a gente já teve algum insucesso na vida, deixa lá atrás, né? Hoje é outro tempo, nós estamos vivendo o presente, nos projetando para o futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal, o amanhã pertence a Deus. Ou seja, o passado já foi, então deixa os insucessos lá atrás, né? E se dedica ao teu futuro, entregando a tua vida ao Senhor. Deixa eu ler aqui para você, Marcos 11, do 22 ao 24. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis. Amém. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Sabe outra coisa que pode estar nos impedindo de receber a cura? O povo, as pessoas, né? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e tem pessoas que não nos ajudam, né? Infelizmente. Tem amigos que são mais chegados que irmãos, diz a palavra do Senhor, mas tem pessoas que, ao invés de nos ajudar, nos abatem mais, né? E nos atrapalham. Eu quero ler para você Marcos 10, 48, que diz: olha só que interessante. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então façamos como o cego de Jericó, que clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o povo quis sufocar o cego. E se ele desiste porque o povo estava tentando sufocar ele, ele não teria recebido a sua cura. Mas ele não desistiu, ele persistiu e começou a clamar mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que diz o versículo 49. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Glória a Jesus. E Jesus curou o cego. Se ele tivesse desistido por causa do povo, não tinha recebido a cura. Então não desiste, deixa o povo falar, né? Deus é maravilhoso, Deus nos conhece como ninguém, né? Outra coisa que pode nos estar atrapalhando a receber a cura, ensinos antibíblicos. Eu vou ler para você aqui Marcos 7. Marcos 7, versículo 13, que diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Há pregadores que pregam contrário à palavra de Deus e acaba enfraquecendo a fé dos irmãos, né? Acaba invalidando a palavra de Deus pela tradição. Mas assim, vai um conselho da parte de Deus para você nessa tarde. Lê a Bíblia, aprenda a palavra, faça dela o seu escudo. A partir do momento que você, se proteger a sua mente e seu coração com a palavra de Deus, as falsas pregações não vão mais te atingir e nem atingir a tua fé. Amém? Outra coisa que pode estar te atrapalhando, nos atrapalhando de receber a cura, é a negligência dos presbíteros no que concerne a oração da fé. Olha só, Marcos 11, 22 diz assim, deixa eu ler aqui para você. Marcos 11, 22, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé. Nós, em outro vídeo, falamos, né, lá Tiago, ele adverte que é dever dos líderes, né, ministrar sobre o povo a oração da fé, a oração eficaz, a oração
com fé e confiança que Deus fará o que só Ele pode fazer, né? Muitas vezes alguém diz assim, Maria orou por João, João recebeu a cura. Foi porque João tinha fé. Não, Maria também tinha fé, né? Então, assim, vamos desenvolver isso no nosso coração. Procurar as pessoas certas para orarem por nós. Outra coisa que pode nos estar atrapalhando de receber a cura: o descuido da igreja em buscar e receber os dons da operação de milagres e de curas, segundo a provisão divina. Vamos para Coríntios. 1 Coríntios 12, 31, que diz: portanto, irmãos, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Tá vendo, irmãos? Está na nossa mão, nós como igreja, também é nossa responsabilidade buscar os dons, né, para orar pelos enfermos. Outra coisa que pode nos estar atrapalhando, e essa é terrível, é a incredulidade. Vamos para Marcos 6, versículo 4 ao 6, que diz: e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. O que foi? Era Jesus que estava fraco? Não. Era o povo que não acreditava em Jesus. Era filho do carpinteiro, né? E Jesus ficou admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. O povo questionava Jesus, né? Ser o filho do carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, filho de José. Não estão aqui conosco seus irmãos e suas irmãs. E é ele o Messias, o filho do carpinteiro? Então, assim, a incredulidade daquele povo atingiu, né? Muitos ficaram sem receber as suas vitórias, e nós precisamos afastar de nós toda incredulidade. Olha, tem outra coisa que pode nos atrapalhar, que é a irreverência com as coisas santas do Senhor. 1 Coríntios 11, 29 e 30 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Deixa eu abrir aqui para a gente. Veja bem como isso aqui é interessante. A Bíblia diz que, aqui, um dos pontos, irreverência com as coisas santas do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 29 e 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, este comportamento era indigno de ser identificado com Jesus. Veja só. Não respeitar o corpo de Cristo, o sangue, que o vinho representa o sangue de Jesus, um ato de ceia, né, é um comportamento que não é digno de ser comparado a Jesus. Seu sacrifício amoroso deveria ser o foco e a razão principal para celebrar a ceia do Senhor. Né? Comer e beber indignamente significa participar da mesa do Senhor de maneira negligente e irrelevante, sem qualquer intenção ou desejo de desistir dos pecados conhecidos. Isso é um abuso do dom da graça e do perdão de Deus. Este é um pecado terrível contra o Senhor, como se uma pessoa estivesse crucificando Cristo mais uma vez. Veja só o que diz aqui o comentarista explicando esse versículo. A ceia do Senhor pode se tornar um meio especial de receber a graça e o perdão de Deus, né? Não discernindo o corpo do Senhor. A palavra corpo pode se referir tanto ao corpo de Jesus sacrificado por nós, quanto à igreja. Então, se uma pessoa participa de forma irresponsável da ceia do Senhor,
não reconhece o significado do corpo crucificado de Cristo e do preço que ele pagou por nós. Então, esse é um impedimento gravíssimo. Não só cura, mas eu acredito que bênçãos maravilhosas da parte de Deus, perdão principalmente, né? Não receberemos perdão se participarmos do corpo de Cristo indignamente. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. O pão simboliza o corpo de Cristo, e o cálice simboliza, o vinho simboliza o sangue de Jesus. Eu falei representa, mas assim, deixa eu falar simboliza, porque assim é um ato simbólico da morte de Cristo, né? Jesus morreu por nós e isso precisa ser honrado. Então, pelo amor do Senhor Jesus, se você não estiver bem para tomar ceia, não tome, se examine. Agora nós vamos para um último tema, não menos importante por ser o último, mas um que eu considero bastante, que é o tempo de Deus, né? E o tempo de Deus pode estar nos impedindo de receber a cura? Sim, porque o tempo dele não é o nosso tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então não tem como a gente achar que já demorou muito ou se ainda vai demorar mais. Certo é que nós precisamos permanecer crendo no Senhor. Eu vou ler para você aqui em Eclesiastes 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Olha só aqui, até o versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. E eu vou ler mais. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, que significa costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempos de guerra e tempo de paz. E o versículo 11 do Eclesiastes 3 ainda diz que tudo fez formoso ao seu tempo. Então vamos permanecer firmes, confiando em Deus, porque Ele fez tudo formoso ao seu tempo e já determinou um tempo de curar, o tempo de sorrir, o tempo de paz para as nossas vidas. Amém? Então assim, casos em que não está esclarecida a razão da persistência da doença física em crentes dedicados. E eu vou ler aqui para você em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 20. Olha o que Paulo disse. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Esse cara aqui, o Trófimo, ele ajudava Paulo. Mas era um servo de Jesus, estava doente? Estava sim. Porque os servos de Jesus também adoecem, né? E aí eu vou ler para você aqui. Noutros casos, Deus resolve levar os seus amados santos ao céu durante uma enfermidade. Veja, 2 Reis, capítulo 13, o versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E o versículo 20 do capítulo 13, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Então, assim, Eliseu estava doente, Deus não curou Eliseu e Eliseu morreu. Mas Deus não deixou de ser Deus, porque não curou Eliseu, né? Foi a vontade dele. E nós precisamos estar preparados para tudo, né? Nessa vida difícil que a gente enfrenta nessa terra. Mas o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi um prazer estar com você, falando sobre esse tema gostoso. E
Já te convido para o próximo vídeo, onde nós estaremos falando de o que devemos fazer quando estamos buscando a cura divina. Ó, fica com Deus e um cheiro no seu coração. Amém.